Essa semana acabaram as férias, né? O pessoal está chorando. E aí eu saí cedão para levar a Bruna para um trabalho novo. E aí tive que esperar da hora do meu trabalho. Fiquei fazendo hora numa padaria para comprar um pãozinho para levar para os meus colegas de trabalho. E aí, 6 horas da manhã, na padaria estava passando o quê? O UFC. Cara, o UFC de manhã eu não tinha visto. O UFC 246. Aí eu esperei um pouquinho, vi lá uma luta de umas mulheres. Aí já anunciaram logo o card principal. Pô, que sorte, tem que fazer hora, vou esperar um pouco mais. Aí assisti a luta do Conor McGregor contra o Donald Cerrone. Tem gente que está olhando para mim rindo, já vibrando assim que o pessoal assistiu a luta ou gosta de UFC. Eu até gosto, mas não acompanho com frequência, não acompanho tanto quanto o Felipe acompanha aí o futebol americano ou que outras pessoas gostam. Mas eu achei incrível, cara. A luta foi demais. Que eu pensei que eu ia fazer mais hora ali, a luta durou 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. Conor McGregor lutando contra Donald Cerrone, ele tinha perdido a coisa de um ano, em 2018. Em 2018, Conor McGregor perdeu para o Khabib Nurmagomedov. Quem repetir Nurmagomedov aí sem titubear, sem vacilar, vai ganhar Liège. Vai ganhar o waffle lá da Liège para levar para casa. Quase um ano e meio atrás, Conor McGregor perdeu feio para o Khabib. De propósito, esse russo, Khabib Nurmagomedov, maltratou Conor McGregor. Essa luta de 2018, de outubro de 2018, tinha durado uns 3 minutos. E o Khabib falou, por causa das provocações do McGregor, Khabib já tinha anunciado, eu vou maltratar ele, eu vou esperar ele. E assim ele fez. Ele não venceu por nocaute, ele foi round a round, ou num round só, não sei, 3 minutos, né? Ele foi massacrando o Conor McGregor, até que no início dos 3 minutos, ele deu um estrangulamento no McGregor e fez o McGregor pedir arrego. Pediu para sair, pediu para parar. Deu quase que um mata-leão, estrangulou o queixo dele. Se ele não pedisse, se ele não batesse lá no Khabib, ele ia ter a mandíbula dele destroçada. O cara que falou, né, McGregor, falou para todo mundo que ia acabar com o Khabib, ele assim bonachão, provoca os caras, ele faz uma luta meio psicológica para destruir o psicológico do cara. Dizem que foi assim que ele acabou detonando o José Aldo, né, nosso conterrâneo. Mas nessa luta, Conor McGregor perdeu. Outubro de 2018. Agora, janeiro de 2020, quase um ano e meio depois, 15 meses depois, 15 meses de preparação, Conor McGregor entrou no cage, ele partiu para cima do Cerrone já com a mão esticada, foi um socão de esquerda, mas Cerrone abaixou, só que ele abaixou demais, aí o joelho do McGregor encostou, deu-lhe uma pancada já na cara do Cerrone, ele já levantou meio atordoado, os dois se atracaram, nunca vi aquilo. McGregor começou a dar pancadas e pancadas na cara do Cerrone com o ombro, os dois ali perto um do outro, um puxando o outro, ele batendo com o ombro. E um comentarista disse que como é um golpe que o pessoal não está acostumado, o Cerrone já ficou ali atordoado, zonzo, ele não sabia nem como sair, a cabeça dele parecia uma bola de frescobol, sabe aquela bolinha amarrada na raquete? McGregor batia com o ombro, ele só fazia isso aqui, voltava para o ombro, o cara, sai daí, sai daí. Quando eles se soltaram, Cerrone atordoado, já não estava entendendo nada, aí McGregor não perdoou, entrou com mais soco,
e joelhada. Aí ele deu um chute meio mal dado. Serrone abaixou a guarda, pensou que o chute era baixo. O chute entrou no queixo dele. Nossa! Aí acabou com o cara. Aí McGregor encostou ele na grade e continuou a maltratar. Soco, 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 soco. O cara caiu e vem mais soco. O juiz chegou, opa, para. 40 segundos. 40 segundos. McGregor, ele se preparou durante 15 meses para um momento de 40 segundos. É claro, é óbvio que ele não sabia que a luta duraria 40 segundos. Tinha gente que estava apostando até no Cerrone. 40 segundos. Ele não sabia que duraria tão pouco, mas uma coisa era certa na cabeça de McGregor. Ele tinha se preparado para a vitória. Ele tinha se preparado para vencer. Ele se preparou para a vitória. O treino, o preparo dele não era a finalidade. A finalidade dele era vencer, era a vitória. E isso estava muito claro na cabeça dele. Ele não confundia a finalidade com o preparo. Confundir o preparo com a finalidade é um problema que pode tirar da gente o verdadeiro foco. E perdendo o foco, a gente enfraquece, a gente esgota as nossas forças. No caso da vida cristã, a vitória já nos foi dada por Cristo, tá certo? Todo mundo sabe disso. Porém, o fato de Jesus já nos ter dado a vida eterna, a vitória sobre a morte e sobre o pecado, não tira da gente a responsabilidade de buscarmos a santidade. Nesse caso, da vida cristã. Nesse caso, o preparo é a santidade. Mas ela não é a finalidade. Muita gente confunde isso e fala, a gente tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. E a gente acha que a finalidade da vida cristã é a santidade. Não é, o nosso alvo é Cristo. Eu quero que vocês meditem comigo em dois exemplos, duas situações que o povo de Israel viveu, situações historicamente até próximas, que exemplificam para nós a santidade como preparo e não a finalidade. Essas duas histórias estão lá no Antigo Testamento. A primeira, contexto de Josué, Josué capítulo 3, verso 5. É um versículo que talvez alguns de vocês já tenham até decorado. Se não decoraram, vão decorar agora. Muito simples. Josué 3, 5. Diz assim a palavra de Deus. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Essa é a primeira história, o primeiro contexto. Capítulo 3 de Josué. Terminada aquela rodada lá pelo deserto do Sinai, eles estão prestes a entrar na terra prometida, vão atravessar o rio Jordão, e Josué está liderando o povo de Deus. O Senhor dá um recado a Josué e diz, diz a esse povo o seguinte, para eles se santificarem, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Aqui a santificação, quando você ouve o texto, você já liga até com a própria palavra, preparem-se. Porque é normal, né, a gente dizer assim, o texto diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas quando a gente quer criar uma expectativa no coração de alguém sobre alguma coisa boa que vai acontecer, ou até sobre alguma coisa ruim, a gente fala, te prepara, não é? Te prepara, você vai ver, eu te pego na curva. Os antigos diziam assim, vocês devem usar outra gíria, né? Santificação aqui é preparo. O povo, se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver a narrativa da travessia do Rio Jordão, como o Senhor Deus conduz o seu povo miraculosamente através do Rio Jordão e entra na terra prometida. Era o cumprimento da promessa que Deus tinha dado lá a Abraão, as gerações passadas. Josué, junto com o povo, estava vendo o cumprimento dessa promessa, uma maravilha.
E aqui no contexto do Antigo Testamento, na tradição cristã, na tradição judaica, os intérpretes entendem Josué como uma espécie de segundo Moisés. Há uma série de paralelos entre a vida de Josué e a vida de Moisés. As situações pelas quais Deus levou Moisés a passar e as situações que também Josué passou. E a segunda história, o segundo momento da história de Israel, justamente se passa com Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 19, no verso 5, diz assim a palavra de Deus: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Em Êxodo 19, 10, diz também assim: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Sinai à vista de todo o povo. Olha só, esse bloco textual que vai do capítulo 19 de Êxodo ao capítulo 24 é algo assim incrível, maravilhoso. Tem até interpretações e paralelos lá em Hebreus, para a gente entender o que Deus estava fazendo aqui e o que Deus fez em Cristo. Mas isso fica para um outro momento. Nesse capítulo 19, o que acontece? 3 meses depois de terem saído do Egito, o povo está vagando pelo deserto do Sinai. E aí acampa na frente do Monte Sinai. Está lá o verso 1 e 2 do capítulo 19 de Êxodo. Na sequência, Deus chama Moisés para subir ao monte. Só que Moisés não poderia subir ao monte sem preparo. Ele deveria se consagrar, ele deveria se santificar. E Deus fala para não apenas Moisés se preparar, se santificar, mas ele fala também ao povo. Tanto que no verso 5 e no verso 10 do capítulo 19, a gente vai ver isso. Mas sobretudo no verso 10, consagre o povo. E a coisa era tão séria, mas tão séria, que quando Deus desce ao Monte Sinai, parece que o monte também fica cheio da presença de Deus, fica cheio de poder divino, a ponto do povo não poder tocar no Monte Sinai. E Deus avisa: olha, fala para ninguém chegar perto, hein? Porque se chegar perto vai morrer. Eles não poderiam nem tocar, nem tocar. Logo depois, capítulo 20, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. No capítulo 21, Moisés recebe uma série de leis sobre trabalho servil, violência, como é que se lida com acidentes. Depois recebeu leis sobre proteção da propriedade, responsabilidades sociais, leis sobre exercício da justiça, sobre o sábado, sobre as festas. E então, no capítulo 24, que é algo assim tremendo, Moisés sobe ao monte. Deus fala a Moisés a partir de uma nuvem e fala para Moisés esperar. Espera aí, 6 dias. No 7º dia, uma semana depois, Moisés pode entrar na presença do Senhor, entrar na nuvem. E ali ele passou 40 dias, 40 noites. 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. É uma história maravilhosa, incrível. E o que a gente observa, tanto aqui no contexto de Êxodo 19, Josué capítulo 3, o Senhor Deus fala ao seu povo para se preparar, para se santificar. Vamos entender o que é esse chamado de Deus para a santidade. A primeira coisa que eu acho que salta aos nossos olhos é uma coisa muito simples, mas que talvez uma boa parte de nós não tenha parado para pensar.
a santidade é um chamado coletivo. Coletivo. A santidade é um chamado coletivo. Em Josué 3,5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, santifiquem-se. A santidade não é um chamado especial para, Filipinho, você é seminarista da igreja, vai se santificar. Cadê? Lucas, o outro Lucas. Pedro, Paulo, vocês vão se santificar, porque vocês são do louvor. Marcelinho, vai se santificar. Não, é um chamado para toda a igreja, para todos nós. Santifiquem-se. No texto de Êxodo 19:10, o Senhor diz a Moisés para descer ao monte e consagrar o povo, ou seja, separa esse povo, cuida desse povo, prepara esse povo. Nos relacionamos com Deus de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva, enquanto igreja. A santidade exige de nós um esforço pessoal, mas a gente precisa ter a consciência de que é um chamado para o povo de Deus, é um chamado coletivo. Como Deus nos chama, Ele também dá todas as condições para que isso aconteça. É como a gente lê lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós não só devemos ser santos, mas temos as condições de vida e de piedade e devemos ajudar os nossos irmãos a serem santos também. O chamado é coletivo, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos uma nação santa, um povo separado. Então todos nós temos uma parcela de responsabilidade, não só no nosso esforço pessoal da santidade, mas também cooperamos para que os nossos irmãos sejam santos. A gente é santo quando a gente se envolve com a igreja. A gente é santo quando a gente está envolvido na célula. A gente é santo quando a gente está envolvido com o discipulado. E uma das coisas que ainda move meu coração aqui na igreja, que me surpreende aqui na igreja oceânica, é ver quantas pessoas, uma boa parte da igreja, envolvida nesse esforço, nessa missão, de não apenas buscar sua própria santidade, mas promover um ambiente de santidade, um ambiente propício para que nós estejamos nos relacionando com Deus, amando a Jesus, vivendo a fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que a gente deve pensar a partir dessas duas situações que o povo de Israel viveu a respeito da santidade, é que a santidade é um preparo para nos encontrarmos com o Pai. A santidade não é um fim em si mesma, a santidade é um preparo para o encontro. Êxodo 19:10, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. O povo estava se preparando, não para depois se gabar, olha para mim, como eu sou santo. Eles estavam se preparando para um encontro com Deus. Josué 3:9, então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Toda aquela preparação, que na verdade Josué estava vivenciando ali, aquela preparação toda daqueles 40 anos vagando pelo deserto. E aí, prestes a entrar na terra prometida, diz: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Santidade é preparo para o encontro com Deus. Se não entendermos esse fato simples, a gente perde de vista o alvo. A gente pode cair no orgulho como os fariseus caíram, como os coríntios caíam, quando diziam: olha para mim, eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom de profecia. A gente perde o foco de Cristo. A gente fica exibindo uma santidade que é só aparência, mas não é um coração que ama, que
a Jesus, que pulsa por Jesus. A santidade é um preparo para o encontro com o nosso Pai. Tal como a noiva para encontrar com o noivo. Tal como o amado para se encontrar com a amada. Tal como a gente, como igreja, se santifica para encontrar com o noivo. E é fácil falar nessa linguagem. É fácil da gente entender. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Fala que a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e tem um livro inteiro que os comentaristas concordam, que aquilo ali é uma grande metáfora do nosso relacionamento com Deus, é o livro de Cantares. Se você ler o livro de Cantares, é como dizem os comentaristas também, né? Você só vai entender Cantares quando você casar, só quando você casar, que aí fala aquela coisa, né, eu fico até com vergonha de falar, gente, fala assim, dos seios da amada, fala daquela coisa do amor mesmo, da expectativa. Fala a verdade, você vai se encontrar com sua namorada, ou com a pessoa que você gosta, digamos que você ainda nem começou um namoro, mas você vai para uma festa, sabe que a pessoa vai estar lá, você não se prepara? Você faz um lanche em casa, para não passar vergonha, vai chegar na festa, vai comer pra caramba, todo mundo vai falar, ia lá, pô, o cara não para de comer. Fica a dica, tá? Você vai elevar uma bala ou um sprayzinho para estar com um hálito legal, que você sabe que você vai encontrar com a pessoa que você gosta, que move o teu coração. Você se prepara para esse encontro. A santidade é semelhante a isso, é a preparação para o nosso encontro com Deus. E presta atenção, de novo, não é à toa que a Bíblia usa essa linguagem amorosa. Esse encontro é um encontro amoroso. A gente vai encontrar com o amado do nosso coração. E é isso que a gente pode também perceber dessas duas situações que o povo de Israel viveu. A santidade nos leva a um relacionamento especial com Deus. A santidade nos leva a um relacionamento diferenciado, um relacionamento mais profundo com Deus. Êxodo 19:5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que poesia que Pedro faz na primeira carta, no capítulo 2, verso 1 ao 5. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Pedras vivas. O Senhor Deus nos chamou para sermos um povo santo, uma nação santa, sacerdócio real, seu tesouro pessoal. Imagina aquela pessoa que tem o tesouro, carrega sempre consigo, está sempre pertinho do coração. É isso que Deus faz conosco. É para isso que a santidade serve, para nos preparar para esse relacionamento íntimo com Deus. A santidade nos leva a esse relacionamento especial com Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, como a gente leu 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Consequentemente, quarta coisa que a gente deve pensar sobre aquelas duas ocasiões em relação à santidade, esse relacionamento especial
nos leva a anunciar, a evangelizar. Você vai viver a santidade para anunciar esse relacionamento que você vive com Deus, essa intimidade com Deus, esse calor da gente viver assim pertinho do coração de Deus, faz com que a gente fale sobre Ele. É igual quando a gente está apaixonado, a gente fala da pessoa que a gente ama, não é verdade? E eu estou guardando um momento especial para falar da pessoa que eu amo no finalzinho aqui. Josué 3, 9 e 10. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas e etc, etc, etc. Senhor Deus chamou os israelitas para um relacionamento especial, para uma vida de santidade, para que as outras nações tivessem conhecimento que o Deus vivo estava no meio deles. Nós anunciamos Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, vivo eternamente. Para quê? Para que as pessoas saibam que nós temos no nosso meio o Deus vivo, o Deus vivo. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, amém, graças a Deus. Imitei o pastorzão agora, né? Você pode dar amém? Amém. Olha o que Deus fez, nos chamou para ser um povo exclusivo, para anunciar as grandezas. Gente, diante de tudo isso, você tem que tomar uma atitude. Eu vou te dar 3. Uma só não, 3. Primeiro, conviva com os santos. A gente já sabe que para ser santo você tem que orar, você tem que meditar, tem que ler a palavra de Deus todo dia, você tem que ser frequente na igreja, você tem que estar junto das pessoas. A gente já sabe disso, mas geralmente as nossas ênfases acabam recaindo sobre as coisas mais pessoais que nós devemos fazer. Você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que guardar os mandamentos. Mas presta atenção, uma atitude, diante de tudo isso a gente tem que tomar. Você tem que conviver com os santos, conviver com a igreja. Quando você tem fome, o que você faz? Quando você tem sede? Quando você quer se divertir, o que você faz? Fala para mim. E quando você quer ser santo, quando você sabe que tem que ser santo, o que você vai fazer? Você vai se isolar? Não, é na igreja que você vai ser santo. É convivendo com os santos que você vai aprender a ser santo. É convivendo com os santos que você vai experimentar cada vez maior força, o poder de Deus para ser mais santo. Ninguém vai conseguir ser santo vivendo dia após dia no meio de pecadores, convivendo com os pecadores e adquirindo os hábitos dos pecadores. Preste atenção para você não cair na armadilha de alguns que falam: Jesus vivia no meio dos pecadores. Jesus separou 12 apóstolos e seguia uma multidão atrás de Jesus, que eram os seus discípulos. Jesus não fez como o povo de Israel no Antigo Testamento, que colocou até prostituta cultual dentro do templo. Irmão, não se engane, minha irmã, não se engane. Nós convivemos com os santos, somos santos e assim enviados ao mundo para anunciar a palavra. Mas você tem que conviver com os santos. Em Filipenses 3, 13 e 17, Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade
Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, de acordo com a santidade, de acordo com a vida cristã, de acordo com a vida que Cristo nos deu para viver. E aí no verso 17, Filipenses 3,17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Você tem que tomar a atitude de conviver com os santos, você tem que estar na igreja, você tem que ir à célula, você tem que participar do discipulado, você tem que vir ao UP, ao GO, ao culto de domingo, você tem que conviver com os santos. Você acha que McGregor passou 15 meses pulando amarelinha? Vocês acham que McGregor ficou 15 meses se preparando com a seleção irlandesa de futebol? Ou com algum time lá da Irlanda ou da Inglaterra, ou seja lá o que for? É óbvio que não. Ele passou 15 meses convivendo só com casca grossa, treinando com os caras que estavam também treinando para a mesma finalidade. Focado. Como povo de Deus, a gente tem que conviver com o povo de Deus, a gente não pode ficar longe. Segunda atitude, dê testemunho de uma vida santa. Você tem que anunciar. Os santos, eles são testemunhas do amor de Deus. Como a gente lê 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem que falar. Não é possível que você viva um relacionamento de santidade, de intimidade com Deus, e isso enchendo o seu coração faça você se calar. Não é possível. Você já sentiu o dedo coçar quando você vê um meme muito legal, muito engraçado, aí você se sente bem, aquilo te dá um prazer, ou uma mensagem bacana que você vê na rede social, você não quer logo passar para alguém? Não quer? Dá uma sensação boa, né? Quando alguém compartilha um negócio bacana num grupo do trabalho, aí você vê, já vou compartilhar no grupo do outro trabalho, o pessoal vai achar que fui eu que compartilhei isso aí, eu que inventei. Te dá uma satisfação, o pessoal vem, coloca aquele emoji, rindo, pô, legal, todo mundo riu. Você sente assim, pô, legal, todo mundo está entendendo, está participando comigo. Como é que pode você saber da novidade do Evangelho em Cristo Jesus, ter a vida eterna, experimentar essa intimidade, esse relacionamento amoroso com Deus? Como é que pode experimentar tudo isso, você não falar disso para ninguém, você não anunciar? Você tem que tomar essa atitude. Uma vida de santidade é uma vida que anuncia todo o amor de Deus, aquilo que Jesus tem feito conosco. Devemos falar para o mundo inteiro o quanto que a gente ama Jesus. A gente tem que levar essa mensagem de modo que o mundo seja chacoalhado, balançado, para que o mundo trema. Nós somos santos enviados para abalar o mundo. A gente foi chamado para isso. E a terceira atitude, mantenha o foco em Cristo. Mantenha o foco em Cristo. Santidade é um preparo para o encontro com Deus. E esse encontro com Deus, para viver essa santidade, esse encontro constante com Deus, a gente precisa manter o foco em Cristo. Eu me lembro do Marcão, no ensino assim muito, mas muito simples, que ele falava para você saber assim, você resistir ao pecado, você superar as tentações e você estar mais perto de Deus, manter o foco em Jesus. Ele faz uma pergunta muito simples: você ama Jesus? Você ama Jesus? Faça essa pergunta. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha tido dificuldade para orar,
você tenha tido dificuldade para ler a Bíblia, você tenha passado alguma dificuldade, você se sente fraco, e você está caindo, cedendo às tentações, você deve se perguntar de maneira simples: eu amo a Jesus? E isso é simples, mas tão forte, tão poderoso, que eu experimentei exatamente isso, depois de ter confessado um pecado ao meu discipulador, que é o Marcão. Num momento em que eu me vi em meio a outras tentações, eu pude vivenciar e experimentar de novo aquela cura da confissão. O pecado não tem poder sobre nós. Nós somos povo eleito, nação santa, tesouro de Deus. Não se deixe enganar, mantenha o foco em Cristo. E se pergunte: você ama Jesus? Agora, não olhe para a sua fraqueza, mas responda, mesmo que fraco, mesmo vacilando, responda: eu amo a Jesus. Mas, Senhor, eu queria te amar mais, então me ajuda a te amar mais. E mantenha o foco em Cristo. Mantenha o foco em Cristo. Não pense que você já resolveu tudo e que agora o teu amor é suficiente. Não, isso é o Senhor quem nos capacita, como a gente leu em 2 Pedro 3. 2 Pedro 2, aliás. Nós temos todas as condições para a vida e vida de piedade. Então não esmoreça, mantenha o foco em Cristo. Porque viver em santidade é amar a Jesus. João o evangelista repete isso várias vezes. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. É João 14, 23. João 15, 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Gente, se a gente ama a Jesus, a gente vai ser santo. Você tem que experimentar as sensações que até mesmo no relacionamento amoroso a gente experimenta. Quando, por exemplo, essa semana minha esposa começou num trabalho novo, um horário completamente diferente e que vai consumir muito ela. E aí eu levei ela ao trabalho num dia, com a expectativa, levei muito cedo com a expectativa de que ela não voltasse, porque há a necessidade dela dormir nesse trabalho. Durante a semana inteira, ela deveria ter dormido pelo menos 2 dias e ela não dormiu, voltou para casa. Só que durante essa semana inteira, eu experimentei aquela expectativa do afastamento dela. E ela chegando, mesmo empolgada com o novo trabalho, chegando em casa exausta. E a gente mal podia se falar, mal podia conversar, mal podia ter ali uma troca de carinhos. Senti minha esposa longe, afastada. Aquilo foi fazendo doer meu coração. Até que chegou a sexta-feira. Oh, glória! Oh, graças a Deus. E eu falei para ela: poxa, que saudade. Eu falava com ela, até pelo WhatsApp, nem o WhatsApp ela estava podendo ler. Eu ficava o dia inteiro, ficava olhando toda hora. Ela não viu a mensagem. Eu falei: você volta hoje? Você vai dormir em casa? Estava igual um adolescente. E eu experimentei aquele vazio, aquele afastamento, dá aquela dor no coração. Mas quando a gente se aproxima, puxa vida, que maravilha, que gostoso. É assim que é viver perto de Deus. E se não dói no seu coração, quando você se afasta de Deus, tem algo de muito errado. Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra, quando você falta à igreja, quando você não vai à célula, quando você não se encontra com o seu discipulador, quando você não está junto, não está na comunhão com os seus irmãos, e se isso não dói no seu coração, tem algo muito errado contigo. Você tem que sentir essa saudade, porque estar no meio do povo santo é estar no meio de Deus. Nós somos santos porque amamos a Jesus. Nós vivemos como um povo santo porque nós amamos a Jesus. E se não dói no seu coração esse afastamento de Jesus, é porque esse amor está muito, mas muito apagado. Peça a Deus para inflamar o teu coração. Peça a Deus para renovar a sua fé.
e tenha certeza que Ele fará. Vamos orar? Deus bendito, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas essas promessas que o Senhor deu ao seu povo, o Senhor cumpriu, e promessas que também vêm para a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza em Cristo Jesus, temos a certeza em Cristo Jesus, que nós somos eleitos, que nós somos povo santo, que nós somos o seu tesouro pessoal, Pai. Agora ajuda a gente a se preparar para o grandioso encontro na vida eterna. Enquanto ele não chega, Pai, que no nosso coração a gente esteja ansiando encontrar com o Senhor na igreja, encontrar com o Senhor na oração, encontrar com o Senhor na palavra, encontrar com o Senhor na comunhão dos santos, na célula, no discipulado, a cada encontro, no convívio com os santos, Pai. Ajuda a gente para que de verdade a gente seja, cada um de nós, santos que abalam o mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.